Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo de número 80. Diz assim a palavra do Senhor: dá ouvidos, ó pastor de Israel, tu que conduzes a José como um rebanho, tu que estás entronizado acima dos querubins, mostra o teu esplendor. Perante Efraim, Benjamim e Manassés, desperta o teu poder e vem salvar-nos. Restaura-nos, ó Deus, faz resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Ó Senhor Deus dos exércitos, até quando estarás indignado contra a oração do teu povo? Dá-lhes a comer pão de lágrimas e a beber copioso pranto. Constituís-nos em contendas para os nossos vizinhos, e os nossos inimigos zombam de nós a valer. Restaura-nos, ó Deus dos exércitos, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Trouxeste uma videira do Egito, expulsaste as nações e a plantaste. Dispuseste-lhe o terreno, ela deitou profundas raízes e encheu a terra. Com a sombra dela os montes se cobriram, e com os seus sarmentos os cedros de Deus. Estendeu ela a sua ramagem até ao mar, e os seus rebentos até o rio. Porque lhe derribaste as cercas, de sorte que a vindimam todos os que passam pelo caminho. O javali da selva a devasta, e nela se repastam os animais que pululam no campo. Ó Deus dos exércitos, volta-te, nós te rogamos. Olha do céu e vê e visita esta vinha. Protege o que a tua mão direita plantou, o sarmento que para ti fortaleceste. Está queimada, está decepada. Pereçam os nossos inimigos pela repreensão do teu rosto. Seja a tua mão sobre o povo da tua destra, sobre o filho do homem que fortaleceste para ti, e assim não nos apartaremos de ti. Vivifica-nos e invocaremos o teu nome. Restaura-nos, ó Senhor, Deus dos exércitos, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Querido Deus e Pai, obrigado, Senhor, por tua palavra que nos instrui, nos ensina, e pedimos que mais uma vez nessa manhã tu fales, ó Deus, ao nosso coração, na medida em que a tua palavra for exposta, haja corações para receber, preparados pelo teu Espírito, mentes para aprender, para entender, e assim, Deus amado, todos nós sejamos edificados. Em nome de Jesus, amém. Esse salmo tem algumas menções, algumas expressões bastante fortes. Pão de lágrimas. Por exemplo, verso 5, dás-lhe a comer pão de lágrimas e a beber copioso pranto. Talvez, e o texto atribui isso à mão de Deus, ao próprio Deus, é quem dá, é Ele que dá, pão de lágrimas, e a comer ou a beber copioso pranto, lágrimas. Talvez uma analogia interessante que nós estamos, pelo menos aqueles que são mães e pais,
possam fazer uma comparação, é o fato de que nós, como pais e mães, temos que muitas vezes dar aos nossos filhos aquilo que eles não gostam. Comida. Quantos aqui, com certeza todos que são pais e mães, já tiveram essa experiência? Você talvez não se lembre, você que não é pai ou mãe, seja um jovem ou não, mas vai se casar ainda, você vai ter que passar por isso. Nossos filhos não comem só aquilo que querem e que gostam, e às vezes é com lágrimas que eles precisam comer, precisam beber, precisam tomar um remédio. Pão de lágrimas. E beber o choro, o pranto, as lágrimas. Duas razões nos fazem chegar à conclusão que este salmo foi escrito no tempo em que a Assíria, por volta de 732 até 722 antes de Jesus Cristo, a Assíria estava entrando por aquela região do Antigo Oriente Próximo e vencendo as batalhas, as cidades, aquelas nações-estado, eles estavam descendo e conquistando tudo, e estava bem próximo de Samaria. Muitas outras cidades, até mais poderosas do que Samaria, que não é o caso de Jerusalém, mas a capital do Reino do Norte, a essa altura, 732, 722, o reino já estava dividido há 200 anos atrás. Roboão, o filho de Salomão, na sua tolice, ele então, e era na verdade por trás de tudo a agência do próprio Deus, o reino foi dividido por causa dos pecados de Salomão. O reino foi dividido, como nos conta o livro dos Reis, o livro das Crônicas, os motivos pelos quais o reino foi dividido, e parte dele, as tribos do norte, as 10 tribos, foram infiéis então a Davi. Então, dois eventos são importantíssimos para a gente ter repetido isso aqui, para entender a história da Bíblia do Antigo Testamento. Essa data da invasão assíria, que começou nesse período e aconteceu definitivamente com a destruição de Samaria em 722, 721, e logo depois, 150 anos mais ou menos depois, o Reino do Sul, a invasão babilônica. Mas aqui é um salmo que, embora esses salmos, como tenho dito também, desse terceiro livro, do livro dos Salmos, ou do Saltério, essa terceira parte, tem a ver com o período em que o povo de Deus estava na Babilônia. E é provável que o salmista tenha, então, apesar de estar naquela situação do desterro babilônico, ele esteja refletindo sobre aquilo que aconteceu há 150 anos antes, lá na invasão do Reino do Norte, chamado Efraim, às vezes Israel, às vezes Efraim, cuja capital era Samaria. A primeira razão é que nós temos aqui menções no próprio salmo a nomes e termos que fazem referência às tribos do norte, que se separaram então da dinastia davídica. Por exemplo, você tem a menção aqui no verso de número 1 a José, que era o pai de Efraim e Manassés, que são citados aqui. E normalmente, quando em alguma parte da Bíblia se cita querendo referir-se ao povo de Deus, é uma referência então às tribos do norte que se separaram de Davi. Também a segunda razão para a gente entender que esse texto foi escrito nesse período, ou reflete pelo menos a esse período, faz menção a esse momento em que, em primeiro lugar, essa parte do povo de Deus foi levada cativa pela Síria e foi dispersa por todo o mundo, e até hoje
estão espalhados pelo mundo, como dizem os historiadores, até hoje. Somente parte do sul é que voltou, mas as tribos do norte não. Lá na Septuaginta, que é a versão grega do Antigo Testamento, escrita por volta de 300, 350 a.C., há uma menção que não faz aqui no seu texto, na língua portuguesa, é de que há uma inscrição juntamente com esses nomes aqui, ao mestre de canto, segundo a melodia, os lírios, testemunho de Asaf e salmo. Há uma outra expressão que está aqui que diz assim: salmo a respeito do assírio, ou seja, é um testemunho muito antigo, provavelmente digno de crédito, de que refere-se esse salmo ao momento em que os assírios invadiram e destruíram as fortalezas de Samaria e levaram a Israel cativo, espalhando pelo mundo afora. Era a estratégia deles. Ele vem então, esse texto de um tempo de grande luta do povo de Deus, mas uma luta não propriamente com as pessoas, com o exército, pois isso já tinha acontecido, mas uma luta pessoal, uma luta de fé. O coração estava sangrando por causa daquilo que aconteceu com a vida social, política, econômica. Faz-se apelo aqui com base nos socorros divinos do passado e a certeza de que Israel é uma videira transplantada, como será usada essa expressão mais adiante, e que outros ocupam a terra onde Deus havia estabelecido o seu povo. Nenhum de nós aqui, eu ouso dizer, passou por essa experiência que os israelitas passaram. Talvez o que a gente possa mais ou menos comparar seja com a situação em que nossos irmãos, que há irmãos lá na Ucrânia, nesse momento estão passando diante dessa invasão, diante dessa guerra, por quaisquer que forem as explicações históricas, geopolíticas. Certamente nós, como crentes, devemos pensar, e ao olharmos para textos como esse, certamente a gente pode comparar com aquilo que estava sendo vivido aqui no Salmo 80 e alguns outros salmos. Quase todos esses salmos do livro 3 fazem referência a esse momento. Embora esse salmo tenha sido escrito, serviu, num contexto como esse, serviu para o povo de Deus de todas as eras, inclusive para nós, que, como disse, não temos uma experiência tão forte, tão massacrante como uma situação dessas, mas que certamente em outras circunstâncias padecemos o sofrimento. Esse salmo serve, portanto, a nós também. O salmo é usado para lamentar aqui no contexto em que Asaf registra novamente esse salmo, a destruição de Jerusalém, do templo, da queda da dinastia davídica. O contexto mais próximo desse salmo, que é o Salmo 79, lembre-se bem, o último verso do Salmo 79 termina exatamente mencionando que o povo de Deus, o teu povo, é ovelha do teu pasto. Para sempre te daremos graças, de geração em geração proclamaremos os teus louvores. E imediatamente, note aí o verso 1 do Salmo 80, diz: dá ouvidos ao pastor de Israel. Portanto, o Salmo 79 termina exatamente falando de que o povo de Deus, essa é a metáfora, é ovelha, ou nós somos ovelhas do pastoreio. E imediatamente o verso 1, veja a ligação, o verso 1 do Salmo 80 diz que Deus é o nosso pastor, Ele é o pastor das nossas almas. Esse é um poema, este salmo bem estruturado,
Não sei se você percebeu nessa leitura, ou talvez em outros momentos, que há um refrão aqui que estrutura o salmo, com uma pequena diferença. Note aí o verso 3, depois olhe o verso 7, depois vá para o verso 19. Esse é o refrão. Diz assim: restaura-nos, ó Deus, faz resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Verso 7: restaura-nos, ó Deus dos exércitos, faz resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Verso 19: restaura-nos, ó Senhor, Deus dos exércitos, faz resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Perceberam aí? São as mesmas palavras? Sim ou não? Só com uma diferença em cada um deles, né? Uma palavrinha é acrescentada na medida em que chegamos até o último verso. E curiosamente, é uma palavra que é acrescentada sobre Deus. Primeiro, ele é só Deus. Na segunda, ele é o Deus dos exércitos. E na terceira ocorrência, o nome de Deus, o Deus da aliança, Senhor, Deus dos exércitos. Senhor é a tradução de Yahvé. Normalmente, ou melhor, todas as ocorrências onde está Senhor, nesse sentido, Yahvé, o autor quer chamar a atenção para o fato de que o nosso Deus é um Deus que se aliançou conosco. E é assim que ele termina, então, o Salmo. Ele é muito bem estruturado por conta disso, e é interessante que a fé bíblica tem grandes paradoxos, certamente. Um deles aparece exatamente nesse Salmo, por isso que ele é tão forte, por isso que ele tem sido, na história do povo de Deus, tão relevante, especialmente para aqueles momentos em que o povo de Deus sofre. Eis um salmo que realmente chama a nossa atenção de uma maneira especial para aqueles momentos em que alguns têm chamado de a noite escura da alma, aqueles momentos em que Deus nos faz comer pão de lágrimas, beber o nosso próprio choro muitas vezes. Deus age sobre o seu povo trazendo disciplina. E aqui os dois cativeiros, tanto o assírio como o babilônico, são tomados exatamente, não como uma sorte, um azar, como alguma coisa inevitável, alguma coisa que iria acontecer, quer isso ou outra coisa. Não. É a mão de Deus. Isso é muito dolorido. E isso ocorreu, esses dois cativeiros, essas duas invasões de nações estrangeiras, porque se você olhar lá no Antigo Testamento, em Deuteronômio, há promessas, bênçãos, de que se o povo andasse de acordo com os caminhos de Deus, de acordo com a palavra, a lei do Senhor, isso jamais aconteceria. Eles nunca seriam tragados, seriam destruídos. Jerusalém ou qualquer outra cidade do povo de Deus seria invadida, mesmo que fossem nações superpotências como era a Síria e como era a Babilônia. Mas o povo de Deus desobedeceu os seus princípios, os seus mandamentos, então ele vem com sua mão e corrige. E esses eventos, na ótica bíblica, são movimentos de Deus na história para exatamente lidar com a pecaminosidade do seu povo. Ele causa dor e sofrimento. E a solução do salmista não é nos distanciarmos dele, virarmos as costas, chorarmos as lágrimas de autocomiseração, dizer coitadinho de mim. Não. Tem choro, tem lágrimas, tem pão de lágrimas. Mas é um choro, segundo ele, para nos apegarmos a ele, para nos apegarmos mais a Deus. Nós mesmos procuramos cavar os vales escuros para andarmos neles. Mas o texto continua dizendo que ele é o nosso pastor. O Salmo 23, o verso 4, que é o único outro lugar em todo o saltério
Dos 150 salmos, só o Salmo 80 e o Salmo 23, que é muito mais conhecido, muito mais apreciado por todos nós, que usa só esses dois salmos, Deus tendo como título de o pastor de Israel. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E lá é dito que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me confortam, me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Nós só ficamos com a primeira parte, o Senhor é o meu pastor, mas é um salmo que tem a mesma mensagem. Este salmo diz que ele é a causa do pão de lágrimas e beber copioso pranto. O que fazer? O salmista orou. As três partes dessa estrutura que eu já apresentei são um pedido de restauração, 3 vezes isso é dito, e mais uma vez na altura do verso 10 ou 12, 14, melhor dizendo, mas é permeado pela presença de Deus, permeado por pensamentos vigorosos sobre Deus. Ele é o pastor do rebanho, mas também é o pai que disciplina os seus filhos, e é o viticultor que limpa a sua vinha. Mas note que em cada uma dessas partes ele pede ao Senhor: faze restaurar, faze reluzir o Senhor, o seu rosto sobre nós. 3 coisas aqui que Deus se apresenta ao povo de Deus, como Deus se apresenta ao povo de Deus. Primeiro, então, ele é o pastor que conduz o seu povo, verso 1 até o verso de número 3. Deus como o pastor de Israel. Essa é uma maneira familiar para nós por causa do Salmo 23, mas há outras partes da Bíblia, na verdade, já lá no livro de Gênesis, naquela famosa bênção de Jacó aos seus filhos, lá pela altura do capítulo 48, verso 15, Jacó diz que o Deus diante de quem meus pais Abraão e Isaque andaram, o Deus que foi o pastor de toda a minha vida até este dia. É interessante essa imagem. Jacó aprendeu as duras penas, o que significa ser ovelha de Deus, ser pastoreado por Deus. Embora essa figura seja uma figura que nós aprendemos a amar e a nos sentir seguros, confortados, a ideia de ser pastor, de que Deus é o nosso pastor, não é aquela figura amável que muitas vezes os artistas o fazem muito bem, retratando um pastor pegando a ovelhinha, tirando lá os carrapichos e alisando a cabeça, a ovelhinha bonitinha, branquinha, toda... Não, a própria experiência de Jacó como pastor, ao falar sobre isso aos seus filhos e dizer que Deus é o seu pastor, é só dar uma olhada nas experiências dele com Deus, a experiência com as pessoas, com Labão, a imagem dele na sua cabeça tem muito a ver com isso, do momento em que ele diz lá para Labão, quando Labão foi ao seu encalço, que ele, quando ele fugiu, foi embora, quanto ele sofreu pastoreando as ovelhas de Labão, noites e noites sem dormir para cuidar das ovelhas de Labão, pegar o restolho na perspectiva de Labão. Contudo, Deus transformou aquilo, é verdade, mas o sofrimento dele, sendo passado para trás diversas vezes, ele foi pastor e sabe muito bem o que significava isso e o que significava ser pastor, lidar com as ovelhas. Ovelha, embora a gente tenha essa visão bonitinha, na verdade é um animalzinho difícil, porque ele precisa de condução o tempo todo. Quantas vezes, você já deve ter visto em alguns lugares imagem de ovelhas, ela cai num buraco, é tirada de lá, volta para o mesmo lugar, e quando você tira de novo, ela imediatamente volta para o mesmo lugar. Certamente você tem visto por aí algum tipo de... Essas são as ovelhas.
E parece ser assim mesmo na vida real. Há um desenvolvimento extenso disso na Escritura Sagrada. O próprio Jesus, João capítulo 10, 14 a 16, ele diz que ele é pastor, diz lá o texto. Vamos ver, capítulo 10, 14 a 16. Veja, eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim, assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai, dou a minha vida pelas ovelhas, ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco, a mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. O autor da carta aos Hebreus diz que o Senhor Jesus é o grande pastor das ovelhas. O apóstolo Pedro refere-se também na sua primeira carta que Jesus Cristo é o pastor e bispo das nossas almas. Que imagem maravilhosa! É sem dúvida. Essa é a imagem que nós temos aqui dessa primeira estrofe do Salmo 80. Especialmente aí o verso de número 1, mas também os outros versos advêm exatamente dessa ideia. Mas, para que nós não tenhamos a ideia de que o pastor é apenas uma alma gentil, o Salmo nos lembra, no verso de número 2, que este maravilhoso pastor de Israel é também o Deus que se assenta no trono. Aliás, o texto diz, entronizado entre os querubins da glória. Normalmente uma menção à Arca da Aliança lá no tabernáculo ou no templo, mas que aqui certamente está falando de algo muito mais do que aquele lugar. É o próprio trono de Deus nos céus. Veja, é com base no poder de Deus, nessa ideia de que Deus, sendo pastor, mas esse pastor que está entronizado entre os querubins, acima dos querubins, é que também o salmista é reconfortado pelo fato de que sabe, tem no seu coração e na sua mente o fato de que ele está acima de tudo e de todos. É o seu poder. E com base nisso ele faz o apelo no verso de número 3 para a salvação dos seus inimigos. Desperta o teu poder, diz o verso 2, e vem salvar-nos. Segunda ideia que esse salmo tem acerca de Deus. Ele não é só o pastor que pastoreia o seu povo, ele é o pai que disciplina os seus filhos. Verso 4 até o verso de número 7. Talvez essa seja a parte mais dura desse salmo. Verso 4 ao verso 7 aqui, o salmista reconhece que as aflições que o povo de Deus está suportando foram causadas pela ira de Deus. Pode compreender isso? Aceitar isso? Ó Senhor Deus dos exércitos, até quando estarás indignado contra a oração do teu povo? Você pode compreender isso? Deus indignado com a oração do seu povo. Ele não só não ouve, ele está irado pelo simples fato de que esse povo estava levantando a voz a ele. Ele não admite. Dá-lhes, o verso de número 5 que já destacamos, dá-lhes, dás-lhe, na verdade. Aqui é uma maneira, o máximo que a língua portuguesa consegue fazer para traduzir do original a ideia do causativo da língua hebraica, o chamado rifil, que é alguma coisa que está causando o pão de sofrimento, o pão de lágrimas, e não é outra pessoa, segundo o contexto, que não o próprio Deus.
não foi a sorte o azar. Nós não estamos lançados neste mundo à sorte ao azar. Não existem coincidências, não existem acaso para Deus. Não, neste mundo. É Deus que está dando pão de lágrimas. O que está por trás disso aqui, no verso 4 e no verso 5, certamente refere-se às aflições que o povo está suportando por causa da ira de Deus, e o relato histórico tem a ver com a queda do Reino do Norte, que é enfatizada, por exemplo, em 2 Reis capítulo 17, versos 17 e 18 também. Lá você vê, no capítulo 17, um dos capítulos mais tristes da Bíblia, extensamente, ele mostra o autor com lágrimas, parece que ele está dizendo tudo aquilo que está acontecendo com o povo de Deus. A mão de Deus veio, a ira de Deus veio sobre o seu próprio povo, e mais adiante, autor do capítulo 24, novamente, vem o desterro babilônico. Esses dois momentos na história do povo de Deus, era a ira de Deus contra as orações do seu povo, por causa desta situação em que o próprio povo de Deus se colocou. Tribulação e tristeza são retratados aqui, meus irmãos, como sendo o alimento diário, as lágrimas que substituem o pão e a bebida. Deus estava usando as nações, diz o verso 6 e 7, para trazer julgamento sobre o seu próprio povo. Em sua situação de disputa, o povo repete a oração que já foi usada. A única maneira de mudar a sua condição era que Deus fizesse, segundo o verso 7, resplandecer o seu rosto sobre eles. É uma menção aqui a Números capítulo 6, verso 25, a bênção de Arão. Lembra daquela bênção? O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e vos dê a paz. É verdade que Deus é o pastor do seu povo, como vimos entre os versos 1 e 3. Ele é o pastor amoroso que cuida das suas ovelhas, é verdade. Mas ao mesmo tempo, esses versos entre 4 a 7, Ele é o Deus e Pai que dá-lhes de comer pão de lágrimas e o beber copioso pranto. É dessa maneira. O Salmo 23, como também já mencionei, diz a mesma coisa. Nós, irmãos, precisamos conciliar o que esse Salmo diz na nossa cabeça, na nossa expressão de fé. É duro isso. E é difícil para nós muitas vezes conciliar o Deus pastor que nos ama e o Deus que disciplina porque também ama. Parece paradoxal, até às vezes contraditório, mas é assim que as Escrituras e um salmo como esse nos ensina a enxergar o nosso Deus e a nossa relação com Ele. Nós precisamos entender esse mistério se queremos crescer, ter maturidade na vida cristã. Deus nos fará comer pão de lágrimas, beber das nossas lágrimas. Paulo diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E ponha isso grifado na sua Bíblia, todas as coisas, não só as boas, não só as benesses, as bênçãos que o nosso Deus, por ser o nosso pastor, e na maioria das vezes, na maioria de nós pelo menos, experimentamos essas boas dádivas de Deus, mas haverá momentos em que Deus nos dará a comer pão de lágrimas. Você precisa entender que tudo é graça de Deus. Tudo é graça. Muitas vezes a mão oculta de Deus exerce o seu efeito curativo sobre nós. Na história do romance de George MacDonald,
o pároco ou o pastor, alguma coisa assim, George MacDonald coloca a filha do pároco, do pastor, como sendo quem descreve as cenas, e a filha diz assim a certa altura sobre as situações: meu pai diz que a fé verdadeira é como a água do tanque de Betesda, quando é agitada, mostra seu poder de cura. Interessante essa analogia. Quando é agitada, mostra o seu poder de cura. Deus trata conosco, trata de nós, da nossa falta de fé, muitas vezes da nossa incredulidade, agitando as águas. Você precisa levar isso em consideração. C.S. Lewis diz: Deus sussurra em nossos prazeres, mas grita na nossa dor. O sofrimento é um megafone de Deus para acordar cristãos ou um mundo surdo. Terceiro e último lugar, ele é o viticultor que limpa a sua vinha. Verso 8 até o verso 19. A terceira estrofe do Salmo, então, que é esta, apresenta a terceira grande metáfora deste Salmo. Deus é um agricultor. Mais especificamente, contexto do Antigo Oriente Próximo, ele é o viticultor, o plantador e o guardião de uma grande vinha. Israel é a videira. O povo de Deus é chamado no Antigo Testamento, no livro do Gênesis também, já no primeiro livro ele é chamado de a videira, é usada nos profetas, profeta Isaías, profeta Jeremias, profeta Oséias e alguns outros textos do Antigo Testamento. Assim é o povo de Deus, a vinha, a videira. E o Salmo 80 é o único salmo em que a videira é usada aqui como um símbolo de Israel, símbolo do povo de Deus. Veja que essa parte a gente pode dividi-la em 3 outras, verso 8 ao verso 11, 12 a 15, 16 a 18. E é interessante porque parece que cada parte dessa refere-se a um período do tempo. Primeiro ao passado, segunda ao presente e a terceira ao futuro. Olha o verso 8 a 11. Primeiro vem o passado. Essa primeira parte descreve como Deus tirou Israel do Egito como uma videira escolhida, e aqui ele faz exatamente esse apanhado histórico. Veja aí, verso de número 8, trouxeste uma videira do Egito. É aquela velha lembrança, esse paradigma de toda a Escritura Sagrada, de tomar o evento do Êxodo, a maneira como Deus libertou de maneira poderosa o povo de Deus, é símbolo de salvação, não só uma salvação, uma redenção política, mas especialmente uma redenção do pecado, uma redenção espiritual. Ele diz: trouxeste uma videira, expulsaste as nações e a plantaste. Ou seja, em poucos versos ele refere-se a tudo aquilo que Deus fez desde o Egito até colocar o povo na terra prometida. Limpou a terra prometida das nações que estavam lá antes dela, plantou-a e então cuidou dela para que crescesse e se tornasse uma videira poderosa que cobria as montanhas. E como diz as promessas lá geográficas, ia de mar a mar, ia do Mediterrâneo até o mar, até os rios do Eufrates. Esses eram os limites da terra do povo de Deus, desde o norte, a Síria, até o Egito, seria o lugar em que o povo de Deus estaria. Deus realmente havia tirado Israel do Egito, e a sua posse atual era a terra que Deus tinha prometido ao seu povo. Mas veja, segundo lugar, ele descreve também o presente, verso 12 ao verso 15, mais uma vez, ele lembra então de toda a catástrofe que está ocorrendo entre eles.
porque lhe derribaste as cercas, de sorte que a vindimam todos os que passam pelo caminho. O javali da selva a devasta, e nela se repastam os animais que pululam no campo. Ó Deus dos exércitos, volta-te, nós te rogamos, olha do céu e vê, e visita esta vinha. Parece que aqui, em figura de linguagem, você vê a imagem das cercas, dos muros de Samaria, ou talvez também escrevendo nesse contexto, os muros de Jerusalém sendo destruídos, os limites, diz o texto. Ou talvez refiram-se à invasão dos limites do povo de Deus, do território do povo de Deus. Mais ainda, o futuro é melhor. Veja os versos 16 a 18, está queimada, está decepada, pereçam os nossos inimigos pela repreensão do teu rosto. Mais uma vez, uma menção à bênção de Arão, em número 6, aí verso 17, seja a tua mão sobre o povo da tua destra, sobre o filho do homem que fortaleceste para ti, e assim não nos apartaremos de ti, vivifica-nos e invocaremos o teu nome. Mais uma vez o refrão, restaura-nos, ó Senhor Deus dos exércitos, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Esse é o futuro. Veja, o texto menciona que haverá restauração, ele pede pelo menos por isso, e há aqui a menção por duas vezes nesse verso 17 e 18, há um personagem que não tinha entrado, é chamado de o Filho do Homem, e é nele que está exatamente a esperança. Quem é esse Filho do Homem? Os comentaristas, obviamente, discorrem, uns pensam que se refere ao rei que estava nessa situação, tanto se for no contexto da Síria, o rei de Israel, ou um dos reis de Judá. O problema é que isso não se encaixa na mensagem, porque o que aconteceu com aqueles reis foi exatamente que eles foram completamente arrasados, destruídos junto com o povo de Deus. Outros mencionam que talvez seja possível o próprio povo de Israel, mas pelas escrituras sagradas nós sabemos que esse Filho do Homem, aliás, é um título que o Novo Testamento, que o próprio Senhor Jesus Cristo lá nos Evangelhos apresentar-se ao povo. Eu sou o Filho do Homem. Charles Haddon Spurgeon, o pregador, maior pregador, príncipe dos pregadores do século XIX, na Inglaterra, ele escreveu: não há dúvida aqui que se refere ao Messias, para quem os judeus crentes aprenderam a olhar como o Salvador em tempos de angústia. Ainda Spurgeon diz: a quem o título pode se aplicar senão a ele? Pois a qual dos anjos jamais disse: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos seus pés? Embora a frase sobre o homem à tua direita possa ser uma referência imediata, talvez, a um dos reis, talvez, mas aqui sem dúvida é a manifestação no Antigo Testamento do Filho do Homem, ou uma menção em que a fé daqueles nossos irmãos do passado, em termos de promessa, tipologia, símbolos, sombras, já era alimentada desde os primeiros crentes, a partir de Gênesis 3, verso 15, quando vem a promessa que o descendente da mulher, o Filho do Homem, um dia viria concretamente, se encarnaria, tornaria-se um de nós. É o Senhor Jesus Cristo. Ele é o Salvador. Era o Salvador de todos aqueles que foram salvos, desde o justo Abel até o último crente que pisar sobre a face da terra até agora. Um só Salvador,
vários são as administrações de Deus neste mundo, mas um só Salvador, o Filho do homem, o Senhor Jesus Cristo. Veja, irmãos, 3 vezes esse salmo repete esse refrão, já mencionei para os irmãos, sempre, cada vez mais, acrescentando uma pequena parte em cada uma desses estribilhos, tratando Deus com um nome, depois novamente reforçando esse nome no verso de número 7, o Deus Todo-Poderoso, e no final o nome que Deus se identifica para com o seu povo. Ele é o Deus que se aliançou conosco. Esse refrão repete os termos dessa bênção do sumo sacerdote Arão: o Senhor vos abençoe e vos guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós. O que isso significa? Até agora, e parece que nesses momentos de aflição que o povo de Deus passa, ou você e eu passamos por algum motivo, parece que o rosto de Deus está virado de costas para nós. É o tempo de pão de lágrimas, é o tempo em que nós nos alimentamos das nossas próprias lágrimas. A oração do salmista é essa: Senhor, vira para nós o teu rosto, olha para nós, faz resplandecer o teu rosto. Assim como é Ele que faz nos comer pão de lágrimas, assim que Ele é a causa, sem dúvida alguma, dentro da sua soberania, dos seus planos, dos seus propósitos, de que Ele usa muitas vezes a sua outra mão para nos disciplinar, para fazermos entender os seus propósitos, ao mesmo tempo que esse salmo está dizendo que o mesmo Deus que faz nos comer pão de lágrimas, beber muitas vezes as nossas lágrimas, é o Deus também que vira-se diante de nós com o seu rosto e faz resplandecer aquelas partes, aqueles aspectos do seu caráter que nos trazem também o suporte necessário para nós passarmos por esses vales áridos, para comermos o pão de lágrimas e entendermos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Vamos orar? Deus nosso Pai, ajuda-nos, Senhor, a entender, assim como a Tua palavra nos ensina, os Teus propósitos para com a nossa vida. A não só conhecermos por teoria que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, mas a trazer como homens e mulheres de fé para os nossos corações essa verdade. O Senhor nos dá a comer pão de lágrimas, copioso choro, nos alimentamos muitas vezes, mas não nos deixes, ó Deus, perder de vista que o Senhor é o pastor que está presente em todos os momentos, em nome de Jesus, amém.